Eu falei aqui, vamos ver se vocês lembram. Não é aqui. A última mensagem que eu ministrei no final do ano foi sobre o retrovisor. Quem estava aqui, levante a mão das mãos. Glória a Deus. Amém? A minha outra mensagem foi sobre sequente. Domingo passado, perseverança, no texto de Hebreus, que nós devemos perseverar, e vimos que aqueles que perseveram alcançam aquilo que almejam, que planejam, né? É algo a longo prazo, mas que a pessoa jamais desiste. Isso é perseverança. É preparar, plantar, cuidar para poder colher. Então isso leva um tempo. E hoje eu quero ter o privilégio, pela graça maravilhosa de Deus, inspiração e intrepidez do Espírito Santo de Deus, trazer para nós algo sobre o andar no Espírito e revestido da armadura de Deus. Antes de nós visitarmos o texto, mas já deixando o texto falar conosco na nossa vida diária, é uma questão de andar no Espírito e revestido da armadura de Deus. São duas coisas fundamentais. Quem anda no Espírito vai entender que precisa de também estar revestido de algo para transparecer que ele está andando no Espírito. Pense você, não é porque você está no Espírito que nada vai te acontecer. Não é bem assim. Nós vivemos neste mundo. Este mundo, a palavra de Deus diz que é um mundo que tem o príncipe deste século, de acordo com a palavra de Deus, de que este mundo jaz no maligno, do verbo jazer, descansa morto, e que nós precisamos, como filhos da luz, andarmos neste mundo, vivermos neste mundo. Aí alguém pode dizer assim: eu não acredito nessas coisas espirituais não, isso não tem nada a ver. Tudo bem, eu nunca vi isso transformado, nunca vi isso aparecendo. Tudo bem, meu irmão. Você pode até dizer para mim que você não acredita na energia elétrica, porque você não vê. Alguém está vendo alguma energia elétrica passando por aí? Está vendo? Está sentindo? Sim ou não? Não está. Agora, meu irmão, você não está vendo, você não está sentindo. Agora vai ali, tem criança aqui? Não. Vai ali e enfia os 2 dedinhos na tomada para você ver o que é energia elétrica. Pá! Você vai tomar um baita de um choque, porque está ali. Existe, está ali. E não adianta você duvidar. Você pode até não acreditar no movimento de rotação que ocasiona dia e noite. Você pode até dizer que não existe, mas que o sol nasce e o sol se põe, isso tem. Que tem dia e que tem noite, isso tem. Quem é que governa isso daí? Está aí, são leis. Dos muitos planetas que tem, cada um está girando na sua estrada e na sua órbita. Você pode até não acreditar, irmão. Olha, esse negócio aí, na química e na física, principalmente na física, né? Não acredito nele, não acredito não acredito que existe essa tal da lei da gravidade. Sobe 10 degraus e pula que você vai saber o que é lei da gravidade. Viu? De maneira terrível, existe. Ei, por favor, o que eu quero dizer é que nós vivemos num mundo onde tem as suas manifestações espirituais e precisamos de entender isso. E a palavra de Deus nos educa, nos ensina, nos instrui. Precisamos andar cheios do Espírito Santo de Deus, revestidos da armadura de Deus, para vencermos os obstáculos do dia a dia e permanecermos firmes no dia mau, porque o mal existe. Andar como vitoriosos no Espírito é um ato ou efeito de vencer o inimigo ou competir em batalhas de guerras, né? Mas batalhar com a certeza do triunfo, do sucesso, do êxito, né? Da vitória. Vivemos em um mundo que se
se levanta contra nós: o mundo espiritual, o mundo material e o mundo físico. Eu não sei se você já viu aqui. Você faz as coisas direito, você trabalha num determinado lugar, trata todo mundo bem, mas alguém que parece que não sei como te viu, nunca conversou com você, nunca trocou uma palavra com você, e assim que você sai do ambiente: não gostei dessa bestada aí, viu? Que metida besta, que não sei o quê. Ou então alguém lá numa sessão: essa pessoa não merece isso não, você tinha que ser prejudicado, que isso daí, né? Isso é não sei o quê, isso é puxa-saco do chefe, isso é aqui assim, quer aparecer, nunca te viu, você não sabe de onde que foi. Mas, meu irmão, você pode até dizer que não existe, mas existe. Você pega um serviço, o outro fala: tomara que não dá certo, esse cara não presta, tomara que não dá certo, eu que vou pegar, eu que sou melhor. Você nunca viu. Essas coisas existem, meus irmãos, e nós temos que estar atentos para isso. Abram suas Bíblias em Efésios 6, de 10 a 17, ou melhor, a 18. Efésios, Novo Testamento. Gálatas, Efésios, tal, e vai seguindo. Rápido, direto ao texto, vamos lá. Efésios 6, de 10 a 18. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Reveste-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo, pois não é contra as pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra os principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestes. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Portanto, permanecei firmes, trazendo em volta da cinta a verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz, e usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso mesmo vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que a palavra me seja dada quando eu abrir a boca, para que possa com ousadia tornar conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador na prisão, para que nele eu tenha coragem para falar como devo. Aleluia, glória a Deus, amém? Não tem problema de você dar um glória a Deus, aleluia, meu irmão. Não tem problema de você falar e participar, amém? Então, vitória espiritual é vencer a batalha contra o inimigo de nossas almas, os poderes das trevas, contra as potestades do mal, usando a armadura de Deus. Vitória espiritual é triunfar sobre as tramas do inimigo de nossa alma. E aqui eu já quero logo de seguida chamar a atenção, direcionar a nossa mente para os textos e acontecimentos e fatos bíblicos de trama do inimigo contra a vida daqueles que não somente fazem o bem, usam a verdade, servem a Deus. Porque não se engane, por mais que você esteja fazendo as coisas certas, e quando você está fazendo as coisas certas e pensa que nenhum mal vem sobre você, fique sabendo que vem, mas você precisa estar firme. Exemplo disso que nós temos lá na Bíblia Sagrada é quem? Daniel. Exemplo de um homem que orava 3 vezes ao dia, exemplo de um homem que era temente a Deus, exemplo de um homem que usava a sua sabedoria para servir, para gerir uma cidade, e a gente sabe que ele foi traído, acusado, jogado em prova, mas nós devemos ter uma certeza plena: o inimigo se levanta contra nós para ser derrotado e para cair.
E quando nós estamos firmados em Deus, a nossa vitória é certa, a nossa vitória nos agiganta, a nossa vitória nos enche do poder de Deus, para que nós possamos enfrentar outra batalha, porque vence uma, logo em seguida vem outra. A vida é assim, meus irmãos. Outro exemplo disso foi quem? José. José no Egito, José com seus irmãos, na própria família, a falta de sabedoria do próprio pai, do próprio José caçula e dos próprios irmãos, cheios de inveja, de medo e de cisma, porque o pai também cooperava, porque tudo fazia para o filho caçula. Ele é espancado, jogado no poço, vendido para uma caravana de inimigos, ele vai para uma terra estranha, mas lá ele é preso, e é uma série de fatores, mas em todas elas Deus estava com ele, porque ele permanecia firme em Deus. A questão espiritual na nossa vida é fundamental, igreja, porque se nós que conhecemos o Senhor, a Bíblia, fomos gerados novamente em Cristo Jesus, a vida espiritual foi conectada com Deus, ela precisa da questão espiritual. Olha o pessoal aí de fora, que diz que não aqui, que até acredita em Deus também, mas toma um passe, toma um banho de sal grosso, toma um banho não sei do que de arruda, e pega com isso, e pega com aquilo, e faz trabalho disso, e faz trabalho daquilo, e se pega com aquele e com aquele outro, e também faz aquilo e faz aquilo outro, e faz trabalho, e se dedica, e faz e toma banho de perfume, de não sei o que, de rosa, de um monte de coisa, tentando trazer fluidos, tentando captar alguma coisa do reino espiritual, porque existe. E quando nós, muito mais nós, estamos com os nossos olhos abertos, a nossa luta está aí, contra este mundo tenebroso, contra os principados e potestades, contra toda essa estrutura maligna e perversa, em nossa vida familiar também, profissional, nas nossas amizades, vizinhos, colegas, familiares. Quantas coisas se levantam que precisamos de ter sabedoria, porque se nós não tivermos essa sabedoria, esse discernimento espiritual, e advém de uma vida espiritual, revestidos da armadura do Senhor, de algo para nos proteger. E você está vendo, a pessoa está lá, está lá de boa, está lá, você está percebendo que a pessoa está está maquinando mal contra você. A pessoa está do seu lado, você está entendendo, mas às vezes você não quer admitir, não sei o que, e nessa hora temos que ter discernimento, amém? De cortar e cessar todo laço com o mal. Então o diabo vai alimentar também o nosso desejo, colocando os manjares, que na verdade são verdadeiras pedras de tropeço. Exemplo, ele colocou na vida de Sansão quem? Sansão era um cara jovem, tinha um desejo e um apetite sexual voraz, tinha um atar, uma loucura, e não se controlava. Primeira coisa que ele vai colocar na vida dele: nós somos atraídos pelo que nós desejamos. Coloca lá uma baita de uma mulher, para que pudesse seduzi-lo naquele diálogo, numa vivência e numa trama. E aí o que acontece? Ele cai. Olha a diferença de José e a diferença de Sansão. A palavra diz que José, diante da mulher de Potifar, um egípcio que tomava banho no perfume, não era banho nessas águas que esses perfuminhos que não, era banho no perfume mesmo. No momento da sedução, quando a coisa ficou cruel, diz que ele saiu correndo com as roupas na mão. Ele sabia, porque depois é o seu próprio patrão quem vai elevá-lo, quem vai lembrar da sua honestidade e do seu caráter. Tomar muito cuidado com isso. Nem tudo é do inimigo. É o diabo que está me tentando. Cara, é um baita do mentiroso, safado, embromão, apronta, cai numas esparrelas, numas ciladas na vida. Foi o diabo, eu não queria isso aí não, sabe? Foi essa mulher aí que se jogou em cima de mim, foi não sei o que, e tal. Não, foi esse cara aí que deu bobeira, e eu fui lá e
peguei aquele dinheiro. Sabe o que acontece? Foi o cara que me ofereceu essa droga, isso, e eu sem querer fumei, cheirei, inalei e tal, bebi, não sei o que. O cara mesmo, é o desejo. E a gente tem que entender, ele vai colocar os manjares diante de nós. Então, revestido da armadura espiritual, prestem atenção, devemos lutar contra o inimigo certo. Saiba qual é o inimigo. Devemos tomar posse das armas espirituais de Deus, disponíveis aos crentes. Preste atenção aí, meu irmão. Não é mandinga, não é sabroso, não é na ruda, não é nas encruzilhadas, não é nas cachoeiras, não é nas montanhas, não é pacto, não é aliança com isso ou com aquilo, mas sim oração, jejum, leitura da palavra de Deus, consagração, tapar as brechas da nossa vida, tapar as brechas da nossa vida. Se eu sei que eu tenho dificuldade para alguma coisa, para que eu vou alimentar isso? Se eu sei que eu tenho dificuldade em alguma área da minha vida que me enfraquece, que me humilha, que me deixa vulnerável, para que eu vou andar nesse caminho? Então aí sou eu que preciso de fazer. E aí tem que ter o quê? Oração, jejum, palavra, consagração, tapar as brechas. Precisamos de identificar onde o inimigo atua em nossas vidas, vigiar sempre, quebrar os pactos, as alianças com o mal, com a bebida, com as drogas, com a mentira, com a falsidade, com os caminhos da perversidade. Devemos cortar. Hoje alguém me perguntou de manhã: pastor, como é que eu faço para fechar algumas portas? Algumas portas você tem que fechar mesmo. Tem umas portas que é Deus quem fecha, e porta que Deus fecha, nenhum homem abre, e porta que Deus abre, nenhum homem fecha. Mas acima de tudo, tem portas que sou eu quem abro na minha vida. Eu abro as portas, que nem computador, tem um monte de janelinha lá e tal, eu vou abrindo, e lá tem um montinho de coisa, eu posso olhar ou não olhar, sou eu quem abro, não é nenhum mal. Sou eu que abro e trago isso. E uma vez que isso entrou na minha mente, penetrou em mim, eu vou buscar aquilo constantemente. Isso é o que dá e o que se chama de vício, que é o que acontece nos nossos dias. Então feche as portas. Feche as portas que você sabe que você tem que fechar. Exemplo: uma pessoa se converte, ela é viciada em bebidas, ela vai ter que fechar essa porta. Ela vai ter, porque o dia que ela abrir a porta significa o primeiro copo, o primeiro gole, e aí não tem jeito mais de se controlar. Aí vai se perder ao longo da sua vida, não tem jeito. Isso é uma estrutura do ser humano. Por isso que você tem que deixar, porque se você abre, meu amigo, e quando você abrir essa porta de novo, essa não é a mesma porta, você se engana, é uma porta maior e mais voraz. A Bíblia fala que quando o Senhor chega na nossa vida, quando o Espírito Santo limpa a nossa mente, o nosso coração, e nos faz andar com Deus na pureza, na santidade. Tem gente assim, que ora, que jejua, que busca a palavra de Deus, ela está limpa, aquele mal que tinha dentro dela cessou, um outro campo se abriu. Aí quando ela volta àquele lugar, ele é um lugar maior, e diz que aonde tinha um demônio, agora tem 7 a mais. Ele vem e traz 7 a mais. O mal é maior, por isso que nós temos que vigiar. Ter plena consciência de que é necessário conhecer as estratégias do inimigo espiritual. Isso é fundamental na nossa vida. Fundamental. Discernir espíritos, intenções de homens e mulheres com propósito maligno e destrutivo. Nós precisamos disso. Precisamos de compreender essas coisas para que não sejamos o quê? Tragados por isso. Você sabe, você tem consciência disso?
Porque se você não tiver consciência do que realmente está acontecendo, contra o que você vai lutar na sua vida? Contra o que? Se você não sabe nem o que está te atacando, se você não conhece as suas fraquezas e as suas vulnerabilidades, contra o que você vai lutar? Se é algo que é seu mesmo, ou se é algo maligno que está sendo uma tentação na sua vida. Isso existe, mas se você orar também, essa tentação vai embora. Se você resistir o seu desejo de pecar, esse desejo diminui e você sai vitorioso nessa área. Está vendo aí? Então em todas elas é necessário. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra todo o principado e potestades no reino celestial. Por isso, prestem atenção, não subestime o inimigo. Também não supervalorize o inimigo. Não atribua tudo ao inimigo, como eu já falei. Não instigue o inimigo. Não enfrente o inimigo sem proteção. Tome cuidado. Não brinque com o inimigo. A palavra diz que ele é o inimigo das nossas almas. O apóstolo Pedro, escrevendo, Pedro diz que ele é como um leão que ruge o tempo inteiro, procurando tragar, devorar as pessoas. É uma figura de linguagem. Já falei sobre isso daqui na Discovery Channel, já passou sobre isso no Nature Geographic também. Que o leão, quando ele escolhe a presa dele, ele se aproxima e dá um rugido tão violento que paralisa o animal, e ele vem e executa a sua obra conforme a própria natureza. Pois bem, travamos nossa luta espiritual contra o inimigo espiritual. Não temos de lutar contra carne e sangue, sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra os poderes deste mundo, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Forças espirituais da maldade. Eu costumo sempre orar de manhã. Geralmente na primeira capa da minha agenda eu costumo escrever basicamente quase todo o texto que nós acabamos de ver, Efésios 6, de 10 a 18. Reveste-me da armadura do Senhor para que eu possa enfrentar o mal. Estou cansado de viver com gente que está rindo, olhando para você, mas está maquinando mal contra você. Estou cansado de ver isso no trabalho, na amizade, no futebol, no meio das pessoas. Não se engane, não se engane. Está rindo, está te acenando, mas está preparando, está maquinando. Muitas das vezes nós não sabemos disso, mas Deus mostra e Deus revela. E a oração vai na frente, a oração ajuda. Quantas mães têm filhos que estão sendo levados por Satanás, cheios de tentação, de amigos do copo, amigos da bebida, amigos do sexo, amigo do futebol, amigo do PlayStation, amigo do não sei aonde. Você não sabe nem o que acontece nessas amizades, mas está desviando, destruindo, deixando a pessoa de ser responsável, de buscar, de ter propósito. Como é que vence isso? Pegando o filho e batendo, amarrando, estrangulando, dando choque, batendo com chibata, com pneu, colocando prego no chinelo. Não! Muitas das vezes é com oração, é com jejum, e é tempo para que as coisas espirituais malignas e perversas sejam vencidas e sejam quebradas, para que essas amizades malignas e perversas na sua vida, na vida do seu filho, da sua família, seja ela quebrada em nome de Jesus. E como nossos filhos gostam de gente que tem influência do mal. Eu vejo na escola, meu ambiente é lidar no meio de adolescentes e jovens. Eu vejo tanto que eles admiram aqueles mais malucos, loucos, ou as malucas e as loucas que existem. Como eles amam isso, as loucuras, as aventuras perversas. E não se engane, os crentes também, e de um grau terrível.
porque falta muito dessa preparação. Não faz mal, não faz não. Meu amigo, já se dizia há muito tempo: quem anda com porco, lavagem come. Com certeza, quem anda com porco cheira porco, parece com porco, anda que nem porco. Não tem jeito, alguma coisa você vai pegar. Começa a chegar em casa, começa a mentir, começa a esconder, começa a embromar, aí o mundo entra e acabou. Então tome cuidado com isso daí. Contra o que ruge como leão procurando a quem possa tragar, 1 de Pedro 5,8. Contra aquele que veio para roubar, matar e destruir, não se engane. Satanás e seus agentes, ele não veio para brincar, ele veio para matar, roubar e destruir. Tome cuidado contra isso. Quais os campos de atuação do inimigo? Já estou concluindo, faltam só 5 páginas. Contra a atuação do inimigo na nossa vida espiritual. Prestem atenção, vamos direto agora ao foco na atuação. Primeiro, ele atua na nossa visão, provocando o que? Uma cegueira espiritual, para que nós não possamos ver a glória de Deus e jamais reconhecer o senhorio de Jesus Cristo na nossa vida, conforme os textos de João 12:35, 1 de João 1:11, 2:11 e 2 Coríntios 4, versículo 4. Ele coloca, ele nos torna míopes. Nós ficamos quase que cegos para as coisas de Deus, não enxergamos, temos uma visão estrábica, vemos muitas coisas ao mesmo tempo e não enxergamos nada. Você vê muitas coisas, mas não tem um foco, você não enxerga nada. Uma visão estrábica, você não sabe no meio dessas muitas coisas o que é Deus, o que é do reino espiritual, o que é perversidade, o que é malignidade. Outra coisa é o astigmatismo na nossa visão espiritual. Eu tenho astigmatismo, então eu posso falar um pouquinho desse quadro clínico. Exemplo, de perto aqui eu enxergo uma beleza, 50 metros e 100, essas luzes, se eu tirar meu óculos quando eu estou dirigindo, elas viram uma tocha, viram uma bola. Se eu não tiver com óculos, eu não sei discernir duas luzes dessa distância aqui, porque elas se juntam na distância. Isso é astigmatismo, é um problema ocasionado pela visão. Agora imagina isso no reino espiritual, ser cego para Deus, estrábico, míope, e com astigmatismo em relação às coisas de Deus, com os olhos, alguns estão verdadeiramente com os olhos vendados, vendaram os olhos para não ver e não enxergar as coisas de Deus. Ver é uma coisa, que parece enxergar é outra que você precisa saber. Não se pode ver o que está acontecendo no mundo espiritual. Você pode até ver e ler a palavra de Deus, mas e o que o mundo espiritual está revelando? É preciso ter discernimento. Outra coisa, depois da visão, nós vamos ter a audição, nós vamos ter uma cegueira espiritual, depois uma surdez espiritual, para não ouvir conselhos nem a mensagem de Deus. Audição negligente, tímpanos enfermos, só ouve o que a gente quer ouvir, não o que Deus quer falar. Conforme Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que nos últimos dias os homens se tornariam assim, queriam ouvir, criariam comissões em seus ouvidos, querendo ouvir o que eles querem para o seu ego, para a sua vontade, não as coisas de Deus. Quantas pessoas estão assim, gente? Cegos espiritualmente e surdos espiritualmente. Depois vem o problema da língua, lábios impuros, mentira, engano, falsidade, linguagem inflamada pelo inferno. Coloquei até um asterisco aqui, estava lendo sobre isso num livro recente sobre esta questão da língua. Joyce Meyer também tem um livro, Minha Boca Grande, ou Minha Língua Grande, você deveria, mas uma língua inflamada pelo inferno, é uma língua que só fala desgraça, é uma língua que só vê o mal, é uma língua que apodrece a ela e apodrece as pessoas que dão ouvido a uma língua inflamada pelo inferno, é uma língua que só traz maldade,
maldade, perversidade, é uma língua zombadora, só zomba, só escarnece. Esses são os verdadeiros escarnecedores. É uma língua onde não se tem nada de luz, nada de Deus, nada de espiritual, é alimentada no inferno, é cheia de perversidade, é uma língua difícil de ser domada, capaz de incendiar uma floresta, conforme Tiago vai colocar. Então tome cuidado com isso. Já pensou? Você cego espiritual, surdo espiritualmente e com lábios impuros. Vocês já perceberam como as pessoas do mundo, quanto mais palavrões, parece que elas ficam mais da hora, como diz os meninos, quando se expressa de forma perversa, maligna, dando sentido e conotações diferentes para as coisas. Essa é a expressão que esse mundo tem, sem o contrário de uma língua espiritual, que é louvor, gratidão a Deus, bondade, misericórdia, mansidão, fala das bem-aventuranças. Isso é o contrário. E depois vem para causar a morte espiritual, que é o endurecimento do coração. Então, primeiro, uma pessoa fica cega espiritualmente, depois ela fica surda, aí ela tem uma língua impura, perversa, e depois ela tem um coração endurecido e embrutecido. Por que Deus fala ao profeta que Ele quer que nós tenhamos um coração de carne, um coração que sente, não um coração de pedra? Um coração de pedra bate e volta, não há uma recepção, não há um acolhimento daquilo que está sendo dito. Você está falando, né? Há uma zombaria, há um descrédito, há uma brincadeira, aonde não se pode perceber o falar e o agir de Deus, porque o coração não está nem aí, está em tudo menos no que Deus está falando. Então, meus irmãos, tome muito cuidado. Um coração endurecido não sente mais as emoções do Evangelho, não percebe, não há um quebrantamento. Pode falar, pode orar, há zombaria, brincadeira, tudo, mas não há quebrantamento, não há um derramamento diante de Deus, não há uma postura daqueles que verdadeiramente querem deixar Deus falar. Por que as pessoas estão deixando de orar? Porque seus corações já estão embrutecidos, não conseguem ser quebrantadas pela palavra de Deus, não sente um amor pelas almas perdidas, vive maquinando mal o tempo inteiro. Isso é um coração perverso, maligno, embrutecido, sem Deus, sem misericórdia, sem amor. Pense. Já pensou, meus irmãos, o que a cegueira espiritual pode fazer? E nós devemos ter discernimento. E depois ele provoca um sono espiritual, uma ignorância, uma doença letal que vai ocasionar morte espiritual. Satanás, o inimigo de nossas almas, no reino espiritual, ele está aí para nos destruir. Mas ele é o príncipe deste século, ele está nesse mundo, mas dentro dessa conjunção adversativa, concluo dizendo que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A Bíblia diz: agindo Deus, quem impedirá? Eu já vi, nos meus anos, com 21 anos eu me formei na escola, terceiro sargento do exército. Com 22 anos eu assumi uma seção, 22 anos, novo, muito jovem, e muitos não acreditavam. E comandar homens não é fácil. E diante da minha postura de procurar ser honesto, reto, íntegro, a perseguição dele, eu passei 3 anos no quartel sendo perseguido por um oficial. Tudo que eu fazia, ele estava de olho.
ele tinha pessoas para que ele mandava olhar, perseguia, procurando encontrar alguma coisa. Queria me dar funções para me rebaixar, para me humilhar. Nunca conseguiu, nunca. Pelo meu grau de estudo, por isso que eu falo, nós devemos sempre estudar e nos preparar. Quando eu fui para o exército, pelo meu estudo eu fui escolhido por ser ordenança do coronel. Coronel era o cargo maior que tinha no quartel, era o comandante. Eu fui trabalhar com ele. Ele tentava me prejudicar, às vezes eu não podia nem falar, porque imagina você contra um oficial, mas Deus intervia. Aquele oficial mandou uma ordem dizendo que eu deveria todo dia sair naquele horário para ir para a minha escola. Antes dele mandar eu voltar, a ordem chegou lá, porque alguém já tinha me dito no alojamento: ó, fulano de tal disse que vai mandar você voltar, você não vai para a escola hoje. Como eu fazia sempre, depois eu soube que o coronel fez isso. Por quê? Porque existe isso. Depois de 3 anos, eu busquei em Deus sabedoria, procurei aquele homem e disse: o que eu fiz para o senhor? O que eu fiz? Eu gostaria de saber, porque eu tenho sentido isso, essa perseguição. Simplesmente ele disse que não sabia, desconversou, né? E depois me pediu desculpa, mas foram 3 anos, 3 anos. Mas como Deus me fez prosperar. Então, meus irmãos, em alguma área da nossa vida, e o diabo tenta levantar pessoas, coisas para nos destruir, mas maior é Deus na nossa vida. Amém? Revista-se da armadura de Deus. Revista. Uma das coisas que eu, como pastor dessa igreja, tenho procurado fazer. Você não vê eu falando em coisas aqui do inimigo. Para quê? Se quem manda aqui é Jesus, que é maior do que todos. Não falamos das obras do Senhor. Amém? Falamos das obras do Senhor. Porque quando ele aparecer aqui, se aparecer, a gente sabe como fazer. Cala-te, arreda de Satanás, porque aqui quem manda é Jesus. Amém. Amém. Contra toda a escuridão, acenda uma luz e você vai ver. Ele é a nossa luz, é o nosso Senhor. Revista a sua mente do poder da palavra de Deus e seja um vencedor dia a dia na sua vida. Vamos ficar de pé nesse momento? Amém? Glória a Deus. Gostaria de pedir gentilmente que você curvasse a sua cabeça, se você assim entender. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, ministramos esta palavra, ó Deus, que é Tua, na inspiração do Teu Espírito Santo, embora que uma boca humana falando, mas que diferentemente o Senhor, que aplique esta palavra a cada pessoa, a cada coração, a cada universo aqui representado nas muitas vidas, que elas possam nesta noite serem tocadas pela Tua palavra e que elas possam assim discernir, compreender a ação do inimigo contra as suas vidas, mas também que elas possam discernir e compreender o mal, o desejo errado que há em cada um e lutar para vencer o mal, pelo poder da palavra, pelo Espírito Santo de Deus, pela oração, pela súplica, pela consagração, pelo jejum, possam se revestir da armadura do Senhor e vencerem cada dia das suas vidas pelo poder de Deus. Enche-os com Teu Espírito Santo, repreende toda obra maligna contra a vida de cada um nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar.